Hoje nós vamos estudar soluções. As soluções são muito comuns e importantes no nosso cotidiano. O ar que respiramos, por exemplo, é uma solução de vários gases em que predominam nitrogênio e oxigênio. Definição de soluções. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea possui apenas uma fase. A gente olha e vê uma coisa só. Nas soluções, o componente que está presente em menor quantidade recebe o nome de soluto, que é o disperso, enquanto o componente predominante, aquele que está em maior quantidade, é chamado de solvente, que é o dispersante. Então, o soluto está em menor quantidade, enquanto o solvente está em maior quantidade. Por exemplo, quando dissolvemos açúcar em água, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Classificação das soluções. Há várias classificações para as soluções. Por exemplo, algumas soluções podem ser eletrolíticas, que são as que conduzem corrente elétrica, e temos as não eletrolíticas, que são as que não conduzem corrente elétrica. No momento, o que mais nos interessa é classificar as soluções segundo o seu estado físico. Fala-se então em soluções sólidas, líquidas e gasosas. Exemplo de solução sólida. Muitas ligas metálicas são soluções sólidas. É o caso do ouro comum, que é uma liga de ouro e cobre. Exemplo de soluções líquidas. Elas são muito comuns e o vinagre é esse exemplo. É uma solução de ácido acético em água. E exemplo de solução gasosa. Os gases sempre se misturam perfeitamente entre si, resultando numa solução ou mistura gasosa, e o ar é um exemplo disso. Regra de solubilidade. Uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar. Já uma substância apolar tende a se dissolver no solvente apolar. Eu vou repetir para você não esquecer. Uma substância polar se dissolve em solvente polar e uma substância apolar se dissolve num solvente apolar. É a regrinha que diz que semelhante dissolve semelhante. Assim sendo, entende-se por que muitas substâncias inorgânicas, como é o caso dos ácidos, dos sais, que são polares, dissolvem-se na água, que é um solvente polar. Pelo contrário, as substâncias orgânicas, que são em geral apolares, dissolvem-se em solventes orgânicos, também apolares. A parafina, por exemplo, não se dissolve na água, mas se dissolve em gasolina. Fenômeno da saturação de uma solução. Uma solução saturada é uma solução contendo a quantidade máxima de um soluto dissolvido no solvente. Ela chegou no limite. Então, se a gente adicionar mais soluto a uma solução saturada, teremos a formação de um precipitado, também chamado de corpo de fundo. O ponto de saturação depende do soluto, do solvente e das condições físicas, temperatura, pressão, no caso dos gases. O ponto de saturação é definido pelo coeficiente de solubilidade. Mas o que é coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em determinada quantidade de
solvente. E essa quantidade é padronizada. E o coeficiente de solubilidade vai depender de quê? O coeficiente de solubilidade vai depender das condições de temperatura e pressão. Em função do ponto de saturação, classificamos as soluções em soluções insaturadas. O que são as soluções insaturadas? Elas contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Então, elas contêm um soluto que está numa quantidade abaixo do coeficiente de solubilidade. Soluções saturadas. As soluções saturadas atingiram o coeficiente de solubilidade. Estão no ponto do coeficiente de solubilidade, exatamente no ponto. Soluções supersaturadas ultrapassaram o coeficiente de solubilidade, foram além do coeficiente de solubilidade. Essa classificação pode ser representada esquematicamente do seguinte modo: as soluções insaturadas, elas são mais estáveis. As soluções saturadas atingiram a total estabilidade, porque atingiram o coeficiente de solubilidade. E as soluções supersaturadas, como ultrapassaram o coeficiente de solubilidade, elas são consideradas instáveis. Curva de solubilidade. Curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função de quem? Em função da temperatura. Observando esse gráfico, verificamos que o ponto X representa uma solução insaturada, está abaixo do coeficiente de solubilidade. E o ponto Y? O ponto Y representa uma solução saturada, atingiu o coeficiente de solubilidade. E o ponto Z? O ponto Z representa uma solução supersaturada, ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Nesse exemplo, temos os coeficientes de solubilidade do nitrato de potássio em várias temperaturas.